Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muitíssimos bem-vindos a mais um episódio de Cartas da Igreja. E hoje, meus amigos, nós começamos a Epístola aos Romanos. Como eu mencionei anteriormente, eu estive muito empolgado e também um pouquinho preocupado de entrar em Romanos, porque aqui nós temos um pouquinho da teologia mais importante do Novo Testamento. Romanos inclui algumas passagens preciosíssimas para a nossa eclesiologia, para a nossa visão de igreja, para a nossa soteriologia, que é o estudo da salvação. Então aqui temos coisas importantíssimas, mas sem mais delongas, vamos mergulhar em mais um prefácio e saudação do apóstolo Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Já tem teologia por vídeo inteiro aqui, na introdução. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Então aqui já tem coisas importantíssimas. Mas nós temos essa abertura com Jesus declarado Filho de Deus, a afirmação acerca da sua encarnação, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e de novo, conforme as Escrituras, já temos uma ponte aqui para Tanar e também a obediência da fé. Antes de entrarmos no versículo 8, vale a gente lembrar do contexto histórico geográfico que aconteceu com a igreja em Roma, que em 49 teve o decreto de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, e agora, por meados ali de 55, Paulo está escrevendo a sua comunidade. Vários judeus voltam para Roma e eles encontram agora igrejas gentilizadas. Esses gentios que dizem fazer parte da promessa de Abraão, mas eles têm algumas novidades um pouquinho diferentes. Então, do versículos 1 ao 7, temos a introdução apostólica. Ele continua no versículo 8, com os conteúdos de sua carta. E deixa eu reforçar aqui, antes de lermos o versículo 8, que eu acho impressionante a quantidade de teologia que tem na introdução. Paulo simplesmente abrindo o assunto, já tem várias declarações muito fortes. Versículo 8, em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isso é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui nós temos fé, pistes, a verdadeira convicção que produz fidelidade. Eu acho que é já interessante a gente olhar esse linguajar de abertura, especialmente porque quando se apresenta a salvação pela fé, você tem discussões importantes. É interessante a gente vendo esse linguajar da salvação pela fé, entendendo que a fé não é algo que é contraposto ao fazer, mas que produz o fazer. Como Tiago mesmo afirma, a fé sem obras é morta. Então, essa ideia de convicção de verdade, a fé implica fidelidade. Fidelidade é obediência. Então, Paulo já abre falando da obediência da fé. Não dizendo que a gente pode conquistar esse lugar de salvação, mas receber esse presente inalcançável pelos nossos próprios esforços deve produzir em nós um estilo de vida digno do presente que recebemos. Obediência da fé, fidelidade. Ele continua no versículo 18 falando sobre a idolatria e a depravação dos gentios. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois
O que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Eu quero já puxar um parênteses aqui, né? Essa vertente de olhar para a criação, né, algo que Paulo traz com frequência, a gente vê, né, na sua pregação diante do altar do Deus desconhecido, lá no Aerópago, e vemos isso aqui também, Paulo apresentando essa lógica. Se você olhar para o mundo, você devia chegar à conclusão de que Deus existe, né? Conversando com apologia aos naturalistas, a gente vê o C.S. Lewis fazendo isso de uma maneira incrível, né? Mere Christianity, o cristianismo puro e simples, ele apresenta muito, né, não só da criação no contexto natural, mas, né, próprias coisas como a moralidade e a ética apontam para a existência de um Deus. Tomás de Aquinas, anteriormente, é alguém que segue nesse caminho de dizer também, olhando para o mundo natural, a gente devia chegar na conclusão de que Deus existe. Obviamente não é o nosso único jeito de fazer isso, mas também deveria nos levar para lá. E é o ponto que Paulo apresenta aqui. São vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Quer dizer, deveria ser visto. Ele continua no 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Esses dias o David Wood, ele fez um vídeo muito maneiro, porque acharam uma estrutura quadrada em Marte, né? Aí a galera vê um quadrado em Marte, isso só pode ser sinal de vida inteligente, porque um quadrado não é uma forma natural, né? E a galera vai especulando os alienígenas de Marte, o que é muito doido, né? Porque você olha para um quadrado em Marte e a sua estipulação deve haver, né, vida inteligente. Quanto mais as coisas que a gente tem aqui na Terra deveriam apresentar, né, nos levar à conclusão de um design inteligente, né? O David Wood até no vídeo dele ele fala, tem uma planta aqui no meu escritório que é falsa, é tipo assim, uma planta de plástico, e as pessoas olham para essa planta de plástico e dizem, isso implica, né, design inteligente, alguém precisou fazer essa planta. Enquanto uma planta de verdade, ela expõe uma criação muito mais complexa do que a planta artificial. E ainda assim, as pessoas tentam fugir de Deus. Mas os romanos, semelhantemente, né, se tornaram fúteis nas suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves e aos quadrúpedes e aos répteis, falsos deuses. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual um pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convém, cheio de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte o que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então Paulo já começa de leve o primeiro capítulo, né, aqui, e vale lembrar que originalmente não tinham capítulos e versículos, essas são adições mais tardias para nossa referência, para o nosso estudo, mas algo que é muito interessante aqui é ver toda essa depravação como fruto
de idolatria, de primeiro tirar Deus de seu devido lugar e colocar ali outra coisa. E é interessante porque verdadeiramente, se Deus não tiver centro na nossa cosmovisão, tudo sucumbe, né? Se não existe Deus, se não existe essa âncora que define o que é certo e errado, então tudo começa a girar. Se deixarmos a definição do que é certo ou errado nas mãos da sociedade, isso cria um problema, porque outras sociedades já estiveram errados no que elas determinaram como certo ou errado. A Alemanha não quebrou nenhuma lei da Alemanha no Terceiro Reich. Então devemos deixar a sociedade determinar o que é correto ou não? Não, porque essa flutuação moral é perigosa. Devemos deixar um indivíduo, então, determinar o que é certo ou errado? Isso também é perigosíssimo, porque que indivíduo, né, tem um track record, tem um histórico de ser, né, sempre bom, né? A única pessoa que nós temos que é assim é Deus. Nós temos em Deus um estabelecimento de certo e errado que é muito, muito mais sólido e confiável. E quando isso é removido, todo o resto passa a ser relativizado. E uma vez que existe a relativização, né, a gente pode se apropriar então da parte relativa de maneira egoísta. E aí a maldade do homem traz destruição para todas as coisas. Uma vez eu estava conversando com uma moça que, né, por anos praticou homossexualidade, mas foi convicta lendo Romanos a respeito, né, do seu pecado, e ela tinha deixado aquilo para trás e, né, era apaixonadíssima pelo Senhor, né, apesar de ter entregue a sua sexualidade ao Senhor, como todos precisam fazer, seja essa sexualidade hétera ou não. Ela disse que Romanos 1 para ela foi o que deixou isso indiscutível, porque várias pessoas vão discutir se a Bíblia é clara a respeito da sexualidade ou não, né? E a verdade é que aqui a gente não tem muito espaço para discutir isso, né? Se Paulo apresenta no versículo 27 os homens que abandonaram as relações naturais com mulheres, então ele estabelece que a relação natural do homem é com a mulher. Obviamente, no versículo anterior, quando ele fala das mulheres deixarem as relações naturais, isso implica a mesma coisa, a mulher se relacionando com um homem. Então, nós temos isso não como uma convenção social, mas como uma ideia que foi estabelecida por Deus. Mas nós falamos mais sobre isso no vídeo do Crise, se você quiser, assista aquele vídeo, né? Mas Romanos 1 com certeza fala a respeito disso de maneira muito clara. Mas eu gosto da frase do C.S. Lewis, eu acho que é no Cristianismo Puro e Simples, ou no Garden of the Dark, eu não lembro. Eu escrevi aqui, mas não escrevi de onde foi. Mas basicamente o C.S. Lewis diz, só existem dois tipos de pessoas no fim das contas. Aqueles que dizem para Deus que a sua vontade seja feita, ou aqueles a quem Deus diz a sua vontade seja feita, né? E é isso que nós vemos no versículo 24, que Deus os entregou ao desejo ardente de seus corações. Então, o castigo caiu sobre eles, foi que Deus disse, seja feito conforme a sua vontade. Se é isso que você deseja, e você afasta da retificação dos seus desejos através da transformação, a renovação da nossa mente, que vem através da exposição à palavra, conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus, vai nos evidenciar o que é correto. Nós nos aproximamos desse texto com esse entendimento, que toda a bagunça que eles estão vivendo aqui, né, seja na sexualidade, seja na falta de misericórdia, não ter compaixão pelo próximo, não cuidar um do outro, todo esse estilo de vida egoísta veio como derivativo de tirar Deus de seu devido lugar e colocar alguma coisa que não deveria ter o lugar de Deus ali, né? Um antropocentrismo que faz o nosso cotidiano sucumbir no estilo de vida egoísta. E eles trocaram o poder manifesto de Deus por especulações. De novo, isso aqui era para ser claro, né? Eles ficam sem desculpas pelo próprio mundo natural. Tomás Aquinas traz nas 5 vias. Eu tô falando Aquinas, mas é Tomás de Aquino. Inclusive tem um comentário sobre a Epístola de Romanos, né? Ele fala sobre o versículo 20, as qualidades invisíveis de Deus têm sido claramente vistas, né? Isso prova que a existência de Deus pode ser conhecida pela razão natural, mas que a revelação especial é necessária para a salvação. Ele fala das 5 vias. A ideia surge de ler Romanos. A primeira via é que o movimento precisa de algo para começar. Logo, existe um primeiro motor imóvel. Basicamente, o algo tem que vir de alguém, né? O que é mais provável, que o algo criou o nada ou que o nada criou o algo? Segunda via, toda causa é efeito de outra, logo existe uma causa primeira. Toda ação provoca uma reação. Então, onde vem a outra causa? Terceira via, é preciso de algo para criar outra coisa. Na verdade, a terceira explica melhor o que eu acabei de falar. A primeira é que o movimento precisa de um motor. Quarta via, as coisas têm graus de perfeição, logo existe algo perfeito. Caraca, Tomás de Aquino é o brabo mesmo, né?
bicho pensando sobre pensar de um jeito mó pensante. Quinta via, o universo é organizado, logo existe uma inteligência que o criou. Existe uma ordem que rege o mundo e isso deve ser visível. Importante aqui também, no versículo 17, é o coração da reforma protestante. Lutero viu essa passagem como o coração da reforma. Antes de compreendê-la corretamente, ele temia a justiça de Deus como um juízo severo, mas então percebeu que era um dom recebido pela fé. Ele descreve esse momento como uma porta do paraíso se abrindo para ele. Isso em seu prefácio aos comentários de Romanos. Em cima desse capítulo, Calvino também enfatiza a depravação total da humanidade, né, e a necessidade da intervenção da graça divina. Sem a regeneração do Espírito Santo, o homem está escravizado pelo pecado. Isso em seu comentário sobre Romanos. O N.T. Wright também, que um dos meus prediletos. No livro Paul on the Faithfulness of God, ele destaca que Romanos 1 critica diretamente a ideologia do Império Romano, especialmente sua idolatria e moralidade decadente. Ele argumenta que a boa nova de César, Pax Romana, é substituída pela verdadeira boa nova de Cristo. Até porque Evangelion, Eclesia, Apóstolo, são todos termos muito romanos e tem um vídeo muito legal do Nick Moretti que você pode assistir sobre isso. Coisas para se pensar. Mas, trazendo isso para uma conclusão, porque nós já estamos há um tempinho conversando, quais são as coisas importantes para a gente levar conosco ao longo da semana, né? Coisas para se manter em mente. Justificação pela fé. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Os justos vivem pela fé. A idolatria moderna é perigosíssima, porque substituir o lugar de Deus com qualquer outra coisa remove o mais firme e sólido alicerce que traz estabilidade para não só toda uma vida, mas para toda a existência. Existe uma ordem que rege esse universo, existe um logos, uma razão, e esse é Cristo. Removê-lo não traz proveito, na verdade, desmorona tudo. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para experimentar essa regeneração. O que já experimentamos em parte hoje, mas um dia, com a ressurreição dos mortos, a gente tem a versão completa de ser completamente regenerados desses resquícios de pecado, de maldade que habitam em nós e precisam ir embora para que as coisas sejam como elas deveriam ser. Meu irmão, Paulo deu oi e começou a conversar um pouquinho. Nós já estamos há meia hora conversando sobre, podia ir mais longe falando. Mas vamos parar por aqui, né? Já várias ideias para pensar. E não se esqueça a nossa tradição, né, de conversar sobre o que mais falou conosco nos comentários. A gente vai continuando trocando ideia. Às vezes tem mais comentários de outras pessoas, né, ou coisas que Deus falou com você que podem ser complementares. Então não se acanhe, a sessão dos comentários é para isso mesmo. E é isso. Sejam bem-vindos a Romanos. É nóis. Orem por mim. Comunicar a palavra é sempre uma responsa. Longe de mim fazer qualquer pequenino tropeçar. Algo que eu faço com muito temor no coração. Então, por favor, se você puder se lembrar, esteja orando pela série. E é nóis. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.